Amanhã e de tarde ver o sol se pôr e a lua chegar devagar. Agradecemos, pela bela recepção dessas músicas maravilhosas, que nos ajuda a abrir o coração, nos aproximarmos mais um pouco do Pai, Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Espero que todos estejam bem, tranquilos, para que possamos absorver os estudos da noite, Hoje nós vamos ter como tema Lei de Conservação. O Antônio que vai conduzir o estudo por nós. Eu espero que todos possam aproveitar bem esse estudo e voltar para os lares com um pouco mais de conhecimento. Nós vamos aproveitar para esses instantes iniciais para dar alguns avisos. Evangelização, nós temos todas as segundas e quartas de 20 às 21 horas e domingo de 9 às 10 horas a evangelização infantil. Então todos aqueles que tiverem filhos, ou tiverem algum neto ou sobrinho que queira trazer para a evangelização, serão muito bem-vindos. Nós temos a Praia Mocidade nas segundas, quartas, de 20 às 21 horas, e nos domingos de 9 às 10, para bebês. Então, os bebezinhos também têm sua vez, nas segundas e quartas, de 20 às 21, e também no domingo, de 9 às 10. A Mocidade tem um encontro todos os sábados, às 14 horas também. Estudos. Nós temos o estudo sistemático da doutrina espírita, o ESD, todos os sábados às 17 horas. É uma coisa bastante importante, esses estudos. Eles aqui nos ajudam a entender melhor sobre a doutrina. Então, todos aqueles que puderem comparecer vão ser muito bem-vindos. Temos também o Evangelho, o estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos e obras de André Luiz, todas as sextas, às 19 horas e 45 minutos. Aos sábados, às 16 horas, nós temos o coral. Então, aqueles que quiserem abrir a voz, e cantar, fazer um estudo para o canto, para brilhantar nossas reuniões, nossas festas, estejam à vontade. Não precisa ser cantor, qualquer um pode participar. Todo mundo vai ter vez de aprender um pouquinho, doutrinar, educar a voz um pouco, para cantar. Isso é muito importante. Nos meses de maio e junho, nós estamos tendo a promoção na livraria. Todos os livros estão com 20% de desconto. Então, tanto para livro novo quanto usado, aqueles que se interessarem, fiquem à vontade. Nós vamos ter o Arraial da Feinha no dia 15 de junho. Vai ser das 16 às 20 horas. Vão ser comidas típicas, dança, brincadeira, diversão para toda a família. Então, podem vir e trazer todos os familiares, amigos, vão ser muito bem-vindos. Vocês podem ver toda essa programação no cartaz,
Nós temos também o atendimento fraterno, né, segundas e quartas. A pessoa precisa, às 19 horas, dar um nome ali na recepção. Então, aqueles que quiserem, às 19 horas, tem que vir mais cedo, né, para dar o nome na recepção. E nos domingos, às 9 horas, para dar o nome. Orientação espiritual, nós temos todas as quartas-feiras, às 19 horas. O mesmo esquema, né, dar o nome ali na recepção e depois serão chamados aqui no salão. No dia 25, no dia 25 de maio agora, nós vamos ter o seminário, uma oportunidade chamada família. Aqueles que se interessarem, é só fazer inscrição aí na recepção. Vai ser no horário de 14 às 17 horas, aqui na casa. Nós precisamos da inscrição porque o salão comporta um número determinado de pessoas. Então, não podemos abrir, né, para que todo mundo possa vir. Então, por isso que precisa da inscrição para controlar o número de pessoas. Então, nós vamos nos preparar, né, a nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos a Deus, ao Divino Mestre Jesus, pedir que nos ilumine, nos fortaleça, nos ajude a vencer todas as dificuldades que encontramos em nossos caminhos, que possamos ter forças para fazer os estudos, para buscar o conhecimento, para entender melhor tudo aquilo que Ele nos deixou através dos Evangelhos e aquilo que Ele acrescentou através da doutrina espírita, para que possamos entender melhor todos esses ensinamentos e colocar em prática no dia a dia. Jesus, Mestre amado, tenha compaixão de todos nós, fazer que possamos estar sempre buscando aproximar-nos de Ti, fazendo caridade, praticando o amor, sendo útil a todos aqueles que estão à nossa volta. Seja conosco, Jesus, hoje, agora, sempre, que assim seja. Nós vamos passar então a palavra para o Toninho, né, para que ele possa conduzir o estudo de nós. Boa noite. É o Antônio Toninho. Não preocupa não, pessoal. Em alguns lugares, né, me chamam Soares, porque o meu trabalho, eu escolhi Soares, sou corretor de imóveis, comercialmente Soares. E aqui na casa, uns me chamam de Antônio, outros de Toninho, mas o importante é estarmos juntos, né, estarmos aqui em busca, né, do conhecimento, em busca do aprendizado. Eu espero que todos estejam bem, tá? Mas bem mesmo, no sentido do corpo, do espírito, porque é isso que nós vamos tratar aqui hoje. A lei de conservação traz muito isso para a gente, né? Como a gente fazer, né, o nosso dia a dia, como cuidar do nosso espírito, como cuidar do nosso corpo, porque esse é o objetivo, né, que Deus traçou para nós, porque com isso nós vamos ter condições de evoluir, de crescer, porque se um deixa de funcionar, o outro fica prejudicado. Então os dois têm que andar juntos. É o equilíbrio, né, gente? É o equilíbrio. Então temos que realmente estar atento a isso, né, para a gente conseguir caminhar na nossa jornada. Bom, esse estudo de hoje, ele está, foi todo baseado aqui no Livro dos Espíritos, tá? Quem conhece o Livro dos Espíritos, quem lê, quem já leu? Vamos levantar o dedo, pessoal. Aê, coisa bacana, então vai ser fácil, mas
Hã? Então vamos fazer o seguinte, eu pergunto e vocês já vão respondendo e fazendo os comentários. Né? Já está todo mundo afinado aí, né? Mas o importante, gente, é porque tem as divisões aqui no livro dos Espíritos, né? Que tem a terceira, a parte 1, a parte 2, né? E nós vamos falar desse estudo na terceira parte. Ele está na terceira parte. E onde está a terceira parte? O que fala na terceira parte? A terceira parte fala das leis morais. Vocês já devem ter tido estudo, né, aqui na casa, na segunda-feira, principalmente, talvez até na quarta-feira, já de alguma lei. Né, com certeza vocês já tiveram algum estudo aí, né, sobre essas leis morais. Então nós vamos dar início entendendo um pouco, né, o que essas leis morais, o que elas trazem para nós, qual o objetivo dela, né, quais são, já está no quadro, eu ia perguntar para vocês, eu não divido individualmente aí, mas já adiantei o processo, já coloquei no quadro aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, o entendimento então das leis morais, a definição dela é o seguinte: as leis morais, segundo a doutrina espírita, é um conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. É a regra do bem proceder, distinção entre o bem e o mal. É a relação do ser com Deus. Lei aqui quer dizer no sentido de fluir. De fluir. Porque nós tivemos as leis lá de Moisés, né? Os 10 mandamentos, que também as leis morais são os 10 mandamentos, são 10 leis. Então os 10 mandamentos naquela época, essas leis eram para a sociedade seguir, né? Cumprir. Eles tinham o dever de cumprir. E aqui não. As leis morais, elas são para fluir. Por quê? Porque o entendimento de cada um. Muitas das vezes as pessoas talvez não queiram ou não tenham condição, né, de seguir as leis morais. Isso é de cada um. É o crescimento de cada um. Por isso que não é uma obrigação, né? É fluir, é buscar o conhecimento, né? O que são essas leis morais, né? Por que nós temos que seguir dentro dessas leis morais, e isso é de cada um, é o entendimento de cada um. Então, cada um no seu tempo, mas com certeza vai chegar o dia, né, que todos nós vamos caminhar com essas leis morais e praticando também. Né? Porque não é só conhecer, né? É também entender. Bom, as leis divinas, as leis naturais, ela abrange também as leis físicas, né? E as leis morais, elas são do mundo, pessoal. Então as leis físicas, né, é do mundo material. Por quê? Porque é o objetivo de estudar e compreender várias ciências. Essas ciências são, né, astronomia, biologia, né, e vai por aí afora. E a lei moral, né, essa lei, ela vem trazer para nós essa relação, como eu já falei, aproximação de Deus e do próximo, e com o próximo. Então eu escrevi aqui para vocês, né, essas leis, as 10 leis morais. Por quê? Porque elas não estão separadas, elas não andam separadas. As leis, essas 10 leis, elas têm uma comunicação entre elas. É como se fosse um feixe, cada uma auxiliando a outra. Então, não adianta a gente só falar de reprodução, só falar de adoração e de trabalho. Vocês vão ver, talvez, em outros estudos, que vão falar aí das próximas leis, vocês vão ouvir falar de conservação, lei de conservação. Porque elas estão
embutidas, né, vamos dizer assim, uma dentro da outra, elas não andam sozinhas. Então, e a principal de todas é esta última aqui, ó. É uma lei só, tá? Ela é grande, mas é uma lei só. Justiça, amor e caridade. É ela que fecha essas 10 leis. Por quê? Ela está em todas as leis. Em todas as leis. Então ela fecha. Né? Ela que dá a força para essas leis. Então, para a gente dar início, né, eu vou trazer uma ilustração, vou contar uma história para vocês. A história eu ouvi do Alô do Dutra Dias. Talvez vocês possam ter ouvido, né, de um outro vídeo ou uma outra pessoa aí. Quem tem medo de avião aí, gente? Quem já experimentou o esforço, né, de fazer uma viagem, sabe do que eu estou falando, sabe do que eu vou ler aqui. Tem alguém recente que viajou de avião aí? Foi tudo tranquilo? Então tá bom. Porque toda viagem de avião, gente, ela não é a mesma coisa. Sempre acontece alguma coisa, sempre é diferente. Eu vou trazer uma experiência minha para vocês. O que aconteceu? Eu perdi o voo quando eu estava fazendo translado, fazendo espera. A mala não chegava e eu perdi o voo. E tudo, né, que acontece traz para a gente, né, intranquilidade, traz para a gente ansiedade. Então esse é o esforço de vencer as dificuldades. Então toda viagem aí, vocês podem ter certeza que vai dar um friozinho na barriga, vai acontecer alguma coisa, né? Assim, com esses intempéries, né, de chegar atrasado, trânsito, acontecem essas coisas. Eu vou trazer para vocês aqui uma história de uma senhora que ia fazer a viagem. Ele tinha que voltar para casa e fazer a viagem pela primeira vez, né, de avião. Então, ela caminhou-se, né, para ir pegar o voo, só que chegou no aeroporto e tem aquele processo todo, né, fazer check-in, despachar a bagagem, e ela naquela dificuldade de resolver isso tudo. Mas conseguiu vencer, conseguiu chegar, né, lá no avião, na porta do avião, e ela entrou e foi procurar o seu assento. Então ela chegou do lado do assento dela, ela observou que tinha uma criança de 7 anos, fazendo uma leitura, lendo um livro. Então ela sentou, a moça fez aquele procedimento normal, né, dando os avisos, as informações, e pronto, levantou o voo. Depois de uma meia hora de voo, esse avião, ele entrou numa turbulência. Para que entrou nessa turbulência? Essa senhora entrou em desespero. Ela entrou em pânico. Normal, né, gente? Talvez eu gritaria. E ela aguentou firme e passou essa turbulência. Passou mais um pouquinho, aí veio uma mais forte. E ela aguentou firme. Não, na primeira, ela olhou para a criança e viu que a criança estava tranquila. Ela continuou lendo o livro e tranquila. Então tá. Aí teve a outra turbulência, mais forte. Ela entrou em pânico, em desespero, e olhou para o lado, a menina tranquila, e ela fechava o olho e rezava, e ela abriu o olho, olhava para o lado, a menina continuando ler o livro, tranquila. Passou a turbulência. Aí ela vai e pergunta para a menina, né? Filha, essa turbulência toda, esse chacoalhar do avião, esse sobe e desce, você está tranquila? Você não tem medo?
Ela falou assim, aí a menina responde: sim, eu estou tranquila, não tive medo. E ela continua: mas por que você não teve medo? Qual é a razão que você ficou tranquila? Aí ela responde: o piloto que comanda essa aeronave é o meu pai. Quando ela ouviu isso, ela também se sentiu calma, segura. Interessante, né? Quando ela viu aonde que a menina, né, se fortalecia, porque era o pai dela, o comandante do avião. Então ela se fortalecia e passou para a passageira, para a senhora, tranquilidade, segurança. E aí, trazendo, né, esses ensinamentos aí para o nosso estudo, o que acontece? Na aeronave Universo, na aeronave Mundo, tem um piloto, tem um comandante. Esse piloto se chama Deus. Então, essa é a nossa segurança de caminhar, de entender essas leis morais. Essa é a nossa segurança. Porque quem comanda o universo, quem comanda o mundo, quem comanda a vida é Deus, nosso Pai. Então, Ele criou a vida, mas Ele nos deu critérios, nos deu regras para seguirmos. E aí está as leis morais. Por quê? Deus poderia simplesmente nos criar perfeitos, não poderia? Mas qual que seria o mérito nosso de sermos perfeitos? Se Ele já nos criou perfeito, qual seria o mérito? Então, Ele não quis assim. Ele nos criou simples e ignorante, para que nós possamos, através dos nossos esforços, termos um mérito de progredir, de avançar. Então, Deus, na sua perfeição, como Ele é o Criador, né, perfeito são as suas regras, perfeitos são os seus critérios. Então, Ele tem um princípio em tudo. Os caracteres de Deus estão em tudo, estão nas leis morais, está em tudo. E por que esse objetivo, né, de Deus? Por que esse princípio que Deus deixou para nós? É para o nosso aprendizado, né, para o nosso progresso. Aí, ó, falando em progresso, já tem a lei de progresso. É para nos aproximarmos dele. Porque através da busca do aperfeiçoamento moral é que vamos aproximar desse comandante, desse piloto. Então temos que buscar esse aperfeiçoamento moral. Então não adianta, pessoal, né, só nós entendermos, né, o que são as leis morais. Nós temos que estar dentro de uma por uma ali. Eu falei para vocês, uma leva a outra. Observe aqui para vocês verem a lei de conservação, que é a lei 4, logo após é a lei de destruição.
a gente fala em destruição, a gente fica apavorado, né? Fala, nossa, destruição vai acabar. Não é assim com esses olhos. É necessário, né, que tenha destruição, porque tudo se transforma, nada se perde, tudo se transforma. Então, quando nós temos a conservação, nós não podemos só conservar, só segurar para nós, porque logo depois vem a destruição, para fazer a transformação. O corpo nós perdemos o corpo, então tem as mudanças biológicas. Os planetas, um dia também não vai existir, vai ter as mudanças. Tudo vai mudar. Olha para vocês verem o que era um tempo atrás e o que é hoje. A transformação, as mudanças. Então é através dessa transformação, dessas mudanças, que tudo acontece. Então, eu trouxe aqui para vocês verem a sintonia da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus. Está no Evangelho, capítulo 17, sede perfeitos. Jesus, no Sermão da Montanha, ele já tinha dito para nós: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Jesus aqui já estava nos ensinando, já falando para nós das leis morais. Como eu falei aqui em cima, para sermos próximos de Deus, nós temos que caminhar com a nossa perfeição moral. Então, essa perfeição moral, nós temos que estar conectados com as leis divinas, com as leis naturais, com as leis morais. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos continuar a viagem então? Então vamos nessa. Bom, a lei de conservação, né, ela está na parte terceira do Livro dos Espíritos, no capítulo 5. Depois vocês podem, né, recorrer lá, fazer uma busca, né, estudar melhor, porque é importante. Né, e aproveita e dá uma lida nas outras também. Está tudo na sequência. É um capítulo, né, das leis morais, das leis divinas e das leis morais. É interessante. Tá bom? Então vamos aqui entrar aqui na lei de conservação. O que é a lei de conservação? Conservar é assim uma ação individual, própria e peculiar, necessária e inafastável de cada espírito que reencarna. Duas forças agem em conjunto, como eu tinha dito, lei de destruição e lei de conservação. Não podemos destruir tudo a todo momento, porque eu preciso conservar. E não podemos só conservar, porque as coisas precisam mudar, e para mudar, age a lei de destruição. E como eu falei, é assim que existe a morte, né, que tem as mudanças das galáxias, né, tudo vai se transformar. Nada vai ser como é, tudo vai se transformar. Isso quem trouxe para nós uma frase interessante, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O cientista Lavoisier. Então, nós vamos entrar aqui na questão, então, 702, que é do Livro dos Espíritos, que Kardec faz a seguinte pergunta: é lei da natureza o instinto de conservação? Ou seja, né, nós já temos essa lei, nós já vimos com essa lei. E aí os Espíritos respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Uns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, gente, maquinal aqui é de uma forma mecânica. O que seria, então, esse instinto? Onde que está esse instinto mecânico?
esse instinto maquinal, ele está nos animais, ele está nos vegetais. O instinto deles é mecânico. O nosso instinto é raciocinado. Por quê? Porque nós já temos a inteligência, então nós já temos a razão, nós já temos conhecimento da razão. Então o nosso instinto é raciocinado. Tá? Os animais e os vegetais são mecânicos, o instinto deles. Então tem a 703. Com que fim outorgou Deus a todos os seres o instinto de conservação? Por que Deus outorgou aos seres vivos esse instinto? Qual que foi a finalidade dele trazer esse instinto para todos os seres vivos? Não é só para nós, para todos os seres vivos. Então a espiritualidade responde: porque todos têm que concorrer com o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. É aquele impulso, né, gente? Muitas das vezes você acha que aquilo não vai acontecer, quando você vê que está acontecendo, você reage. É seu instinto, te ajudando, né, te protegendo, te auxiliando. Então, como nos animais, os seres vivos a se conservar na necessidade da vida, o espírito que comanda o corpo, ele tem a consciência que precisa do corpo como um instrumento para se aperfeiçoar, cumprir a missão que lhe foi designada. Daí que venha a coisa racional. O homem usa a razão para manter o corpo para a elevação do espírito. Então, falando aqui de elevação do espírito, estamos falando da lei de adoração. Tá? Reprodução, lei de reprodução. E a autopreservação da vida com relação às intempéries. Os animais buscam se preservar, mesmo que de uma maneira irracional, quando se sentem ameaçados, eles fogem. Nas plantas, o instinto é puramente mecânico. Vocês já observaram as plantas, quando elas fazem movimento? Elas procuram o sol, elas viram buscando uma posição melhor. As raízes, né, vai no solo e sai procurando substância que vai fortalecer, buscando água. Né? Os animais, né, gente, instintivamente, é interessante. Vocês podem observar onde tem os animais, o que eles comerem, nós podemos comer. Já observaram isso? Eles têm um instinto de preservação, de conservação. Então, onde eles andam, é tudo parece tudo mapeado. Eles sabem onde é que eles vão andar. Eles não se perdem, eles sabem onde é que eles vão andar. Tudo é instinto. A questão da comida, vocês podem olhar na reserva, quando mais eles ficam. Quando falta comida, eles saem para caçar. Eles andam. E o instinto vai guiando eles. Então, quando eles acham um alimento, vocês podem ter certeza que aquele alimento também nós poderíamos estar comendo. É o instinto deles mostrando para eles. É impressionante isso. E as plantas também são dessa forma. Mecanicamente, elas buscam a sua preservação, o seu instinto de conservação. Né? Buscam substâncias através da sua raiz, né? Buscam o sol. Isso são instintos de conservação. Tá? Agora nós vamos
vamos buscar aqui os meios de conservação. Quais são os meios que nós podemos utilizar para a conservação? Então vamos aqui na questão 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir. É interessante, né, gente? Você vê que Deus está sempre cuidando de nós, sempre nos dando condições da nossa subsistência, da nossa vida, porque nós temos a necessidade da vida. Por isso que Ele nos criou simples e ignorante, para que nós, na nossa missão aqui, nós buscássemos, cumprir os desígnios de Deus, que é crescer, que é evoluir, para que possamos caminhar em direção a Ele. Esse é o objetivo dele. Mas isso tem que ser conquistado, senão Ele não ia nos criar perfeitos. Então, essa resposta aqui é a seguinte, sim, e se Ele os não encontra, é que não os compreende. Eu repetir a pergunta. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Sim. E se Ele os não encontra, é que não os compreende. Não seria possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem dar os meios de consegui-lo. Essa razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então, produz de acordo com a necessidade. Tudo de acordo com a necessidade. É interessante isso, né? Porque o que é necessário para nós temos que aproveitar, não o supérfluo. Porque o necessário que é útil. Nós não precisamos mais das coisas em excesso. Nós temos que buscar esse entendimento. Porque se Deus está provendo para nós esses meios, é porque é necessário e nós temos condições de entender isso. Não tirando mais do que pode, porque aí nós estaríamos com o supérfluo, estaria sobrando. E aqui mostra também a necessidade, gente, da vida, porque a vida que nós precisamos, que o solo produza o necessário para nós viver, e vem do solo. Então nós temos essa necessidade. A questão 705. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Aí agora ele apertou, né? Por quê? Que às vezes não produz o necessário. Por que essa dificuldade? Então ele responde: é que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Esse é o ponto. Ela vai nos dar sempre o necessário, mas nós estamos satisfeitos com o necessário ou queremos mais? Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Aí ele traz um exemplo aqui. Olha o árabe no deserto. Então imagina o árabe lá no deserto. Acha sempre de que viver,
porque não cria para si necessidades factícias, desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasia. Que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penuria? Em verdade eu vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então é isso aí, pessoal. Muitas das vezes a gente quer mais do que estamos recebendo. Então aí há o quê? Há o desequilíbrio. Né? O Lavoisier trouxe para nós a questão do equilíbrio, do meio. Tem que ter o equilíbrio. Então, a gente observa, por exemplo, os animais. Se os animais têm necessidade de alimentar, eles vão buscar o alimento, eles vão à caça. Mas se eles pegam a presa, já para alimentar, né, a matilha, já para alimentar o seu grupo, pronto. Eles não continuam atrás de mais alimento. Ali eles descansam, ficam juntos, né, passeiam. Só depois, né, que tem a necessidade novamente de alimentar, eles vão à caça de novo. E nós? Como é que nós estamos nesse entendimento? Porque quando fala aqui que ela produz o necessário, né, e que nós aqui buscamos algo a mais, queremos mais, então a gente tem que refletir. Né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, na nossa casa, né? Se a gente tem lá na geladeira lá um pudim fresquinho, gostoso, você chega lá, olha o pudim, aí você come um pedaço, tá gostoso, você come mais um pedaço, uma cerveja já comeu quase o pudim todo. Sobrou para alguém? Não sobrou. Então, a gente tem que realmente pensar nessa questão da necessidade. Porque a minha necessidade também, o outro também pode ter necessidade, né? Então a gente tem que estar pensando nisso para a gente conseguir fazer esse equilíbrio. Vamos continuar aqui. E isso se chama, gente, talvez não, com certeza, egoísmo, ganância. Está tudo dentro disso que nós estamos falando. Porque se o homem controla, né, a sua paixão, seu egoísmo, sua ganância, não faltaria, né, para mais ninguém. O que seria produzido daria para todo mundo. Mas tem essa questão nossa. A gente precisa trabalhar ainda, né? Mas nós estamos caminhando. Tem uma passagem no Evangelho de um senhor que tinha um celeiro e ele produziu muito. Então ele construiu outro celeiro maior para guardar a sua colheita. Então ele foi dormir satisfeito, né? Ele estava com um celeiro abarrotado, queria ter por muitos anos, né, uma subsistência. Só que mal ele sabia que naquela noite ele voltaria para o plano espiritual. Deus ia chamá-lo. Então, ele vai chegar lá, o que ele ia ter para passar? Não tem que acreditar onde está seu coração, onde está seu tesouro? O tesouro dele ficou todo lá embaixo. O celeiro abarrotado e ele sem poder usufruir. Só que ele não levou nada. Então, a gente tem que observar isso para a gente ter uma tranquilidade, né? Para a gente poder caminhar no nosso plano aí.
Então, continuando aqui, ó, um exemplo também que a gente pode pegar aqui do nosso Brasil sobre essa questão. A gente olha para a nossa Mata Atlântica e a gente vê o que está acontecendo lá na nossa Mata Atlântica hoje. Né? Ela está lá, vamos colocar 5, 10% do que era antigamente. E isso é o que, gente? Isso é ambição. Ambição, ganância, egoísmo. Então estão destruindo, né, a Mata Atlântica. E isso interfere muito no nosso planeta, no mundo todo. Aí interfere na lei de conservação. E os animais que estavam lá? E nós vamos precisar mais daquela mata? Como é que fica a nossa conservação? Nós temos que respirar. Vai ter um congresso agora aqui no Brasil para falar do clima. Todos os países aí participando. Quantas reuniões já fizeram? E até hoje não decidiram, se decidiram, não cumpriram. Para diminuir esse efeito estufa, para melhorar o clima, para melhorar uma série de situações para a nossa sobrevivência, para a nossa conservação. Isso tudo tem que ser pensado, né? E aí depois eles vão culpar quem? Vai culpar a natureza? Vai culpar Deus? Não, isso é imprevidência do homem. Para reconstituir agora essa Mata Atlântica, sabe-se lá há quantos anos? Para reconstruir. Para voltar ela, pelo menos 50% do que ela era. E Kardec traz um comentário aqui sobre isso. É certo que a civilização multiplica as necessidades também, multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa para que a natureza lhes traça. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há um lugar no sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição do amor próprio. Esse é o comentário do Kardec. Eu busquei aqui para ilustrar mais ainda, né, esse meio de conservação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Mateus capítulo 6, versículos 35 a 34. Ouça. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansiosos que estejam, pode acrescentar um côvado, medida, acrescentar centímetros à sua estatura? Côvado é uma medida. Qual de nós podemos aumentar a nossa estrutura? Eu quero mais 5 centímetros, quero mais 2 centímetros. Continuando aqui. Ora, qual de vós,
Não, isso aqui eu já li. É pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos, olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo vos digo, e nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Porquanto, não vos inquieteis dizendo, que havíamos de comer, ou que havíamos de beber, ou com que nos havíamos de vestir? Pois todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Lindo, né, gente? Então, para que nos aquietar? Deus sabe o que nós precisamos. Basta que nós só obedeçamos às suas leis. Não precisa mais do que isso. Ele cuida de nós, Ele cuida das aves, Ele cuida de tudo. Ele não vai deixar faltar nada para nós. Então, esses meios de conservação, a gente tem que ficar muito atento com isso. Porque muitas das vezes a gente quer mais, mas não pensa no outro. Muitas das vezes eu estou tirando, acumulando para mim, e vai faltar para o outro. Talvez onde eu for mexer, fazer alguma coisa, eu vou prejudicar a natureza, eu vou prejudicar alguma outra coisa. São os meios que nós temos que preocupar com essa conservação. Porque Deus, Ele está no comando, Ele preocupa com todos nós. Então Ele não vai deixar faltar nada para nós. É só termos fé. Como fala aqui, homens de pouca fé, nós temos que ter mais fé, acreditar mais, confiar. Vamos continuar aqui, pessoal. Vou trazer aqui agora a questão 711, que fala do uso de bens da terra. O uso de bens da terra é um direito do homem. Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. Já vou ler aqui a 712. Com que finalidade Deus pôs atrativo no gozo dos bens materiais? Então, ele fez duas perguntas aqui, Vou colocar aqui para vocês a questão do fast food. Quando fala aqui em trazer atrativo, então a gente tem que pensar assim, o que é esse atrativo? Por que é esse atrativo? Tem duas situações. Uma é para nos incentivar na nossa necessidade da vida de buscar as coisas, de buscar o crescimento. E a outra é para ver como que nós vamos agir nesse atrativo. Se nós vamos querer mais, ou se nós vamos só até a nossa necessidade. Nós não vamos passar dali. Por isso que ele dá esse atrativo. Porque o atrativo também é felicidade. Quando nós conseguimos alguma coisa, através do esforço, sem prejudicar alguém, e através do nosso esforço, a gente fica feliz. Então, isso tudo traz incentivo para que nós busquemos o objetivo nosso na nossa vida, que é caminhar, que é progredir, que é crescer. Estou trazendo aqui um exemplo do fast food, que ele fala o seguinte, deixa eu pegar aqui, que essa empresa colocou, para vocês verem interessante, colocou uma nota
que os alimentos são produzidos e manipulados artificialmente para serem deliciosos, prazerosos. Por isso que provoca até uma certa viciação. Você compra, gosta, não vai comprar de novo, de comer de novo. Então, eles já colocaram, né, na empresa essa informação. Entendeu? Que eles fabricam artificialmente para serem deliciosos, serem prazerosos. Então, olha o cuidado aí, gente, da gula, né, de querer mais, de passar da necessidade, vinculado do excesso. Então, isso tudo é lei de conservação. Porque imagina se você passa da necessidade, né, daquela vontade de comer ali. Você vai com excesso. O que vai acontecer? Mais tarde você vai ter um aviso. Você vai ter que precisar tomar um bicarbonato, né? Vai ter que fazer alguma outra coisa para melhorar o organismo. Então isso tudo é a gente estar previdente. É isso que ele traz para nós aqui. Agora, a questão 713 é também interessante. A natureza traçou limites aos gozos, sim, para indicar o limite do necessário. É o que eu acabei de falar. Então, ele traz esse limite para a gente. Só que muitas das vezes nós é que esquecemos que nós temos um limite. A gente vai além, a gente ultrapassa. E é onde que acontece, né, esse descuidado com o nosso corpo, descuidado com o nosso espírito, porque a gente ultrapassa esses momentos aqui. Vou ler mais uma aqui para a gente, acho que falta 5 minutos. Que é a questão 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aí a resposta: aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos, sem precisar, somente para acumular. Muitos conhecem as custas de suas próprias experiências. Criar uma necessidade sem precisar, somente para acumular, é excesso, que de uma certa forma acaba prejudicando alguém, porque vai voltar para aquela pessoa. Quem deixa de adquirir o excesso pode contribuir para o próximo. É o que eu acabei de falar, né? Muitas das pessoas hoje, né, vamos falar de vestuário, né? Tem excesso. Tem 20 pares de sapato, tem 10 pares de sapato, não sabe nem o que eu vou usar. Não sei qual a quantidade de roupa que está lá. Chega no guarda-roupa assim, não sabe nem o que eu vou usar. Então isso que está falando aqui é o supérfluo, é o desnecessário, que pode estar faltando para alguém. Às vezes aquele dinheiro que ele vai comprar esse tanto de roupa, ele pode fazer uma caridade, fazer uma doação. Eu vi esses dias um exemplo de um jogador, diz que ele é o jogador que mais contribui, que mais ajuda as pessoas no seu país. E um jornalista entrevistando ele, olhou para o seu pulso e viu que ele estava com um relógio comum. E ele era uma pessoa que podia ter relógio de ouro, podia ter relógio que custasse 1 milhão. O jornalista perguntou para ele, curioso: por que você está usando um relógio comum que você poderia ter um relógio, uma marca melhor, uma qualidade melhor? Ele simplesmente respondeu assim: as horas que eu vejo nesse relógio são as mesmas horas que eu vou ver no outro. Então ele prefere usar o dinheiro dele para fazer caridade, para ajudar o próximo, para ajudar o país, para comprar alimento lá na cidade dele que falta. É melhor do que ter esse relógio de 1 milhão, concorda? Bom, pessoal, então era isso que eu queria trazer para vocês. Está faltando 5 minutos. Eu tinha trago, vou ver se eu consigo colocar, eu trouxe uma música para a gente finalizar. Essa música foi tocada aqui, mas estava dentro da minha programação, vou tentar colocar para vocês. Por que essa música?
Porque essa música, ela fala da natureza, ela fala de Deus, ela fala do nosso Pai, do cuidado que Ele tem conosco, do cuidado que Ele tem com a natureza, do cuidado que Ele tem com todos os seres vivos. Então por isso que eu trouxe essa música, vou ver se eu consigo colocar ela aqui para nós. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device paired. Se a música tocar, pessoal, ela vai ser a prece final para nós, tá? E depois da prece final, né, como vocês já sabem, né, vai ter o passe. Quem sentir necessidade de tomar o passe, né, só ficar aqui na fila, à direita aqui, e serão atendidos, tá bom? Fechem os olhos, escutem com o coração. Pela virtude de amar.
Que Deus abençoe a todos nós e vão em paz. Boa noite.